Seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal YouTube, que tratará os conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinamentos, os quais a União Municipal Espírita de Caxias do Sul é responsável. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. A sugestão para análise de hoje é o texto psicografado por Chico Xavier, O Homem que Não Se Irritava, do livro Contos e Apólogos, ditado pelo autor espiritual Irmão X. Para nos ajudar a interpretar essa mensagem, está conosco o colega Jefferson Quadros, colaborador do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Seja bem-vindo, Jefferson. Olá, Rose, boa noite. Boa noite também aos noite. nossos queridos espectadores. É uma alegria estar reunidos com vocês para que aproveitemos esse tempo para conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita. E para que a gente possa, então, que o público possa, então, entender melhor do que se trata esse conto, você poderia, por gentileza, fazer um resumo dele? Com certeza, Rose. Esse conto é bem interessante, até para trazer para o pessoal de casa. O Irmão X é o nosso querido Humberto de Campos, né? Então foi um pseudônimo que ele utilizou para evitar problemas pós-mortem, né, com direitos autorais, mas que veio trazer para nós o seu brilhantismo e as suas palavras tão bonitas. Então, nesse conto, ele nos traz a história de um rei que ele era muito achegado à cultura, tinha um gosto enorme por ampliar os seus conhecimentos e fez um esforço muito grande para isso. Ele ampliou sua cultura, ele procurou ampliar os seus conhecimentos e nesse trabalho todo ele aprendeu muita coisa, porém ele tinha uma dificuldade muito grande em relação ao uso das palavras, ao controle dos sentimentos, do seu temperamento. E para ajudar nesse processo de aprimorar os seus sentimentos e o seu temperamento, ele contratou um filósofo que passou a ajudá-lo nesse processo. E conta-nos Humberto de Campos, o Irmão X, nesse conto, que em determinado momento o rei, em companhia do filósofo, acompanhava ali e negociava com os seus súditos e perdeu a paciência. Ele levantou a voz, brigou com todos e o filósofo gentilmente chegou ao lado e disse: meu rei, tenha paciência, controle a palavra, né, falando de maneira bem clara e bem tranquila para que ele pudesse se dar conta do que fazia. O rei se deu conta do uso que ele estava fazendo da palavra e tal qual a gente faz quando criança e quando fica birrento, a gente para de falar, né? E o rei parou de falar. Porém, essa parada, melhor dizendo, do uso da palavra, gerava prejuízos ao reino, porque era preciso negociar, era preciso conversar com as pessoas, ter a comunicação. E o filósofo, vendo isso, voltou a conversar com o rei, dizendo que ele não poderia ficar eternamente sem falar, ele precisaria voltar a conversar com as pessoas. E assim o rei fez. Voltou a conversar, voltou a se comunicar, mas em determinado momento ele perdeu a paciência de novo. E xingou os seus súditos, chegou a ofendê-los, e mais uma vez o filósofo se fez presente e disse: Senhor, tenha paciência contigo também. E só que dessa vez o rei interpretou aquilo de uma maneira muito mais restrita e acabou imaginando que o problema não era com ele, sim com o filósofo, que não sabia ajudá-lo. E o demitiu, né, dispensou o filósofo. E pediu a seus súditos que procurassem por todo o reino alguém que pudesse ajudá-lo nesse processo. Pediu para que procurassem a pessoa mais paciente do reino, aquela pessoa que pudesse ajudá-lo a desenvolver essa paciência, esse controle das palavras. E os súditos procuraram por longos meses essa pessoa e não encontravam. Quando encontravam alguém que tinha essa característica de ser mais paciente, de usar a palavra com mais calma, com mais tranquilidade, eles iam investigar e viam que a pessoa era de um jeito na sociedade e outro jeito dentro de casa. Então era calmo na rua e dentro de casa brigava com todo mundo. E assim vai, né? Uns ao contrário, outros de uma forma, e não achavam ninguém.
Mas em determinado dia encontraram um homem. E esse homem, pelos que eles reparavam, ele era muito cortês com todas as pessoas, nunca ouviram ele gritar, nunca ouviram ele falar alto, e seguiram eles por longas semanas. E ficaram muito felizes de não ter visto nenhum deslize desse homem. E voltaram felizes ao rei, dizendo que haviam encontrado essa pessoa que o rei tanto desejava. E esse homem foi levado ao reino, e o rei se surpreendeu ao receber esse homem. Quando esse homem chegou ao palácio, sendo recepcionado pelo rei, o rei viu que esse homem era mudo. E tendo essa surpresa à sua frente, o rei sorriu de maneira muito cortês, dispensou o homem, dispensou seus súditos e recontratou o filósofo para que pudesse começar mais uma vez a desenvolver essa paciência para consigo mesmo, buscando se conhecer e aí sim iniciar esse processo de transformação. Era esse o nosso conto, Rose. Muito bom. Então, agora vai ficar mais fácil as pessoas compreenderem o foco que nós vamos dar, então. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Isso está lá no Pensamento e Vida, também uma psicografia de Chico Xavier, no capítulo 4, que se chama Instrução. Sem o conhecimento das esferas superiores, ninguém sai da esfera que está estagiando. Tudo o que sabemos nos trouxe até este momento presente. Jefferson, para irmos além é fundamental a instrução para libertarmos-nos de nós mesmos? E como, Rose? A gente precisa lembrar de uma frase que está esculpida lá na Grécia, no templo de Apolo, que diz assim: conhece-te a ti mesmo. É uma frase que foi criada pelos filósofos da antiguidade, e para se somar essa frase, que é muito importante, que nos leva a esse conhecimento de nós mesmos, que nos induz a buscar esse conhecimento de nós mesmos, Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vamos somar esses dois ensinamentos que nos pedem para conhecer a nós mesmos, e que Jesus que nos pede para conhecer a verdade, unindo os dois, nós vamos conhecer a verdade sobre nós mesmos. E a partir do momento que nós buscarmos essa verdade da nossa realidade íntima, é que nós teremos a oportunidade de iniciar esse trabalho de transformação. Eu costumo sempre dizer, Rose, que a gente, quando nós imaginamos que tudo está bem, não tem necessidade de mudar. E o exemplo que eu trago, normalmente, quando a gente conversa a respeito desse tema, é dizer assim: ninguém vai no médico se está bem, salvo aqueles que têm o médico como familiar, né? Eu não vou lá consultar o meu médico para ver como ele está. Eu vou no médico para saber como eu estou. Né? Quando eu estou com problema, eu vou no médico. E assim é o nosso íntimo também. Nós precisamos entender que existe um problema e esse problema precisa ser trabalhado. Foi o que o rei fez, né? Entendendo o seu limite, as suas dificuldades, e buscou ajuda. Essa ajuda nós precisamos ter também, mas o primeiro passo é o conhecer a si mesmo, esse conhecimento íntimo. O rei, na verdade, ele tinha esse conhecimento intelectual, né? E ele, na verdade, descobrindo justamente esse ponto que ele tinha mais frágil, ele tentou, então, se superar. Isso vai fazendo toda a diferença. Com certeza. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, Jesus deixa claro que estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência, condenando a cólera, a violência e qualquer expressão descortês para com os semelhantes. Por que uma simples palavra pode ser tão grave a ponto de merecer uma reprovação tão severa, Jefferson? Nesse ponto, Rose, eu vou fazer um paralelo com o que nós viemos falando antes e isso que nós estamos conversando agora. Então, assim, tu disseste antes para nós, e é uma grande verdade, que o rei tinha um conhecimento muito grande, ele trabalhou muito a cultura, né? Então nós temos essa possibilidade também, nós, de conhecermos o mundo, né? De fazermos faculdades, graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados, mas isso nos leva a um conhecimento externo, e não um conhecimento interno. E quando eu conheço o externo, e dou mais importância ao externo do que ao meu interior, eu tenho a dificuldade de trabalhar os meus sentimentos,
as minhas necessidades íntimas, e eu começo a viver de forma que eu venha alimentar aqueles meus desejos externos mesmo, né? Então, eu vou procurar me relacionar com a sociedade, eu vou procurar ter um ambiente de relacionamento muito mais tranquilo, mas eu esqueço o básico. Eu trabalho o objetivo e esqueço a forma como eu vou alcançar esse objetivo, que sou eu. Quando tu traz para nós esse exemplo da doçura, da brandura, dessas palavras mais cordiais, com carinho, com respeito, né, que são virtudes que nós precisamos aprender a desenvolver, nós precisamos começar a dar um passo atrás e procurar conhecer o meu íntimo. Porque, como diz Jesus, não é o que entra na boca do homem que o condena, mas sim aquilo que sai da boca do homem. Porque é o que sai de nós, através das nossas palavras, é aquilo que tem dentro do nosso coração. São os nossos sentimentos. Então, se eu não consigo externar para as pessoas o meu lado bom, é porque tem algo errado, né? Se eu uso palavras duras, se eu sei xingar, se eu sei menosprezar, se eu sei ferir, eu preciso entender que algo precisa ser trabalhado. E, em paralelo a isso, nós precisamos lembrar que Jesus nos deu um conselho muito importante que a gente jamais deve esquecer: fazer ao próximo aquilo que tu desejas a ti mesmo. Quem de nós gosta de ser xingado? Quem de nós gosta de ouvir palavras duras? Quem de nós gosta da impaciência? São coisas que nós precisamos ponderar e também aplicar na nossa vida. E isso passa por esse conhecimento íntimo, por esse controle de sentimentos e por esse policiar a si mesmo. Como a gente fala normalmente lá na casa espírita, né, Rosa? O maior inimigo da gente somos nós mesmos. Verdade. É interessante perceber porque muitas vezes, assim como o rei, ele conseguia ser muito afável com as pessoas que ele não convivia diariamente, mas ele era extremamente áspero com os seus familiares, com os seus mais próximos, causando nessas pessoas mais próximas a temeridade. Eles temiam ele justamente pelo fato dessa cólera. E aí, Jefferson, vamos pensar assim: o rei do conto, então, não sabia disfarçar essa cólera. Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los? Será que era esse o problema dele? Essa questão dessa postura que ele tinha, o trono que ele possuía, e ele pensava que ele era mais do que os outros? Pelo contexto que a gente analisa, em função daquelas, para quem leu o conto, né, então a gente vê que lá no começo da história, Humberto de Campos nos conta que o rei era extremamente caridoso, ele era muito generoso, né, ele atendia o povo, como tu disseste, as pessoas que não estão na relação mais próxima dele, com muito carinho, né? Porém, as pessoas mais próximas, os seus súditos, aqueles que lhe prestavam serviço, seus próprios familiares, sentiam o peso do descontrole emocional, né, do descontrole das palavras, da impaciência, né? Então, nós falarmos em relação a isso, fica, para a gente ter uma base mais precisa, fica difícil. Porém, é uma coisa bem importante que a gente precisa analisar, que entra nesse contexto, que é, muitas vezes, o orgulho, a vaidade, né? E o cargo que a pessoa ocupa, muitas vezes, acaba nos levando a cometer certas coisas que nós não cometeríamos se tivesse uma posição mais inferior, né? É claro que, pegando a situação de um rei, o súdito tem que ter um respeito muito grande, né? Não pode falar qualquer coisa, não pode se dirigir de qualquer forma, porém, não é porque é um rei que a gente precisa menosprezar as pessoas, machucá-las, feri-las, né? Isso serve para nós também. Então, quando a gente tem a oportunidade de, por exemplo, coordenar alguém no nosso trabalho, não é porque a gente está numa situação de coordenador, de gerente, de gestor, que a gente precisa menosprezar as pessoas, pisá-las, feri-las, machucá-las. Nós precisamos aplicar na nossa vida aqueles contextos que nos levam a trabalhar a paciência, a humildade, a atenção, o respeito, a humildade, como Jesus nos solicita, porque a humildade é o caminho que nos levará a aprender a viver e conviver com todos em paz. E essa paz que a gente tanto almeja e que é muito importante, nós vamos construir no nosso dia a dia, através de relações sadias, através de muita paciência, de muita compreensão, de muita indulgência, aprender a se colocar no lugar do outro, né, que é a tal da empatia, que a gente ouve tanto falar.
E é muito importante que a gente aprenda a desenvolver. O filósofo no conto, Jefferson, ele sugeriu ao rei que exercitasse a paciência com os outros e consigo mesmo. Sabemos que paciência é uma virtude a ser conquistada. Como podemos atingir essa virtude nos dias atuais para entrar no reino de Deus? É um Minha desafio, né, amiga, Jefferson? esse é um desafio. Se tu descobrir como é que faz, me avisa. Mas a gente já tem um caminho, né? Uma que não existe receita de bolo. Né? Para mim, desenvolver a paciência de uma forma, para ti será de outra, para os irmãos que nos assistem serão de outras formas diferentes, porque cada um de nós somos um universo diferente. Mas é preciso que nós comecemos, demos o primeiro passo. Primeiramente, a gente precisa entender que precisa adquirir essa paciência. Né? Nós sempre temos uma desculpa. Eu perdi a paciência com a minha filha em casa. Mas ela me provocou. Eu perdi a paciência com o esposo, com a esposa. Por quê? Porque eles me tiraram do sério, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. A gente sempre joga a culpa no outro. Mas será que eu não tenho o poder de controlar os meus instintos, os meus sentimentos, as minhas vontades? É preciso que nós façamos esse diagnóstico para entender aquilo que existe em nós e precisa ser mudado. Eu preciso sair dessa situação de vítima e me tornar um ator principal da minha própria vida. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, eu sou responsável por aquilo que eu faço e eu tenho que assumir as consequências. Então, se eu quero criar um ambiente melhor, se eu quero me transformar, eu preciso ter esse esforço em dominar as minhas más tendências. Né? Então, a paciência, ela é construída dia a dia. A gente vai começando a aprender, vai trabalhando devagarinho, a gente respira fundo. Me lembro daquela história da mãe do Chico, que pedia para ele tomar água da paciência, né? Então, quando dá vontade de Água brigar da com alguém, paz. enche a tua boca d'água e fica com a água na boca até passar vontade, né? Então, é um hábito que a gente pode adquirir, mesmo que a água seja uma água imaginativa, né? Que a gente aprenda a controlar a nossa língua para não ferir as pessoas e para não se arrepender depois. Porque, na verdade, quando a gente fere alguém, nós nos ferimos primeiro. Então, também por isso que o filósofo, ele coloca que temos que ter paciência conosco mesmo também. Com certeza, porque nós temos as nossas dificuldades, como diz no conto, ninguém muda de um dia para o outro. É um processo de longo prazo. Nós precisamos ter essa paciência, mas também precisamos ser perseverantes. Não é porque a gente falha uma, duas, três vezes que nós vamos desistir desse processo. Perfeito. Na análise de hoje, tratamos sobre o aprendizado que a vida nos oferece, mostrando que a paciência conosco mesmo é o início de todas as conquistas. Não desistamos do aprimoramento individual, pois dele virá o bom contato com o nosso próximo e o cultivo das virtudes para a nossa elevação. Obrigada, Jefferson, pela tua colaboração. Nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade.